Olá, gente, para vocês, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Fui à praia hoje, vocês podem ver meus stories. Eu, a família e alguns amigos, estava muito bom. Bastante sol, vocês podem ver que eu tô bastante vermelhinha, até escondi as minhas marquinhas aqui para vocês não verem. Sou esperta, né? Sou muito esperta. Mas gostaria de conversar com vocês. Ó, a praia daqui de casa, a praia fica mais ou menos uns 40 minutos de carro. Foi um dia muito agradável, muito legal. A água estava quentinha, estava muito gostosa e a gente se divertiu pra caramba. Nos meus stories eu falei sobre objetivos, sonhos que a gente tem. Quando eu era mais nova, eu vivia mais para o sul do Brasil e lá é muito frio. E o meu maior sonho era poder ir à praia, aproveitar o sol da praia, aproveitar água quente, aproveitar coisas boas que a praia traz pra gente, que é um dia relaxante, com um ventinho assim nas tuas orelhas, muito bom. Eu gostei bastante do dia de hoje. Mas o que eu vim conversar aqui com vocês hoje é sobre perdas. Você já perdeu alguma coisa? Já achou que o resultado do que você fez poderia ter sido diferente? Alguém te passou a perna, alguém te... Lá no Paraná a gente diz assim, alguém te logrou, né? Não te deu os devidos valores que você deveria receber. E daí você fica pensando assim, poxa, mas eu faço tudo certo e nem isso me dá garantia de que eu vou ter uma boa recompensa no final. Existem pessoas que fazem as coisas bem certinho e ainda assim perdem valores, perdem filhos, perdem relacionamentos, perdem casas, perdem empregos, perdem muitas coisas. E daí você fica pensando assim, vale a pena fazer tudo certo? E daí a gente entra naquele dilema, né, de que se eu fizer tudo certo e não recebo, será que Deus está sendo justo comigo? Está me dando o, o que eu mereço, o que eu preciso? Será? Será? A pergunta que eu faço a você hoje, fazer tudo certo te dá garantias de retorno das suas perdas? Porque as perdas, elas são inevitáveis, não é mesmo? Elas são inevitáveis. Oi, Fábio, tudo bem? Fiquei sabendo que você está bem longe de nós e quero aproveitar para dizer para você que eu estou muito feliz pela decisão que você tomou. Eu e você sabemos do que eu estou falando. Não vou falar mais detalhes, mas é isso aí, tá bom? A Fábio é uma amiga do meu coração, muito antiga, a gente já trabalhou juntos e eu fico muito feliz pela decisão que ela tomou. Não vou contar para vocês porque eu não tenho autorização dela, mas ela tomou uma decisão muito boa na vida dela e eu tenho certeza, Fábio, muitos pensamentos positivos e orações para você, para que o seu futuro, o seu sucesso seja garantido por aí onde você está. O Carlos também, muito obrigada, Carlos, por ter entrado aí na live, me prestigiar. Compartilhe essa live com mais pessoas, eu vou ficar muito feliz. E aqui a gente está falando hoje, nós estamos conversando sobre perdas. Você faz tudo certinho, e ainda assim você não tem retornos garantidos. Tem uma história na Bíblia que fala da história de Jó. Jó era um homem temente a Deus e ele fazia as coisas tudo certinho. Ele era um homem considerado amigo de Deus porque ele tinha muita fé em Deus. E Jó perdeu tudo. Eu não quero chegar ainda no final da história de Jó, mas eu quero contar outra história para vocês, que eu li também. Uma moça estava conversando com o pastor e ela perguntou ao pastor: Pastor, é verdade que Deus restitui tudo que nós perdemos na vida? Vocês sabem a resposta do pastor? Me surpreendeu, sinceramente me surpreendeu a resposta do pastor. E o pastor disse assim para ela: é claro que não. E ela continuou insistindo com o pastor: mas por que, pastor? E daí eu vou contar para vocês a história das respostas que ele deu para ela. A primeira coisa que ele disse para ela foi a seguinte: que nem tudo o que se perde ontem faz sentido hoje.
E eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Nós crescemos, nós amadurecemos. Às vezes, os valores que nós tínhamos ontem, eles são aperfeiçoados hoje. Então, não faz mais sentido aquela proposta que nós perdemos ontem. Às vezes, a gente procura um emprego, aquela proposta naquele momento era a melhor proposta, mas por causa de um detalhe que às vezes não bate com os seus princípios, você diz, não, esse emprego não é para mim, e você acaba perdendo. Ontem, hoje, você já tem propostas diferentes, você já está vendo a vida de uma forma diferente. Normalmente, conforme a vida da gente vai passando, a gente vai vendo o futuro da gente um pouco diferente do que ontem, e as coisas que faziam sentido ontem já não fazem mais. Eu, por exemplo, quando eu vivia lá no Rio Grande do Sul, eu dizia para mim mesma, vou construir essa casa aqui e eu nunca vou sair daqui, nunca vou me mudar, vou viver aqui até quando eu ficar velhinha. Deixou de fazer sentido quando eu percebi que se eu fosse mais para frente, se eu saísse de lá, se eu mudasse os ares, eu ia ter coisas diferentes. Perdi coisas lá? Sim, perdi. Perdi a companhia de familiares, perdi amigos, perdi a minha própria casa, tive que morar de aluguel e outras coisas mais que aconteceram na minha vida que eu perdi, mas hoje elas já não fazem mais sentido porque aqui a realidade é diferente. Hoje, no futuro de ontem, de quando eu saí de lá, hoje é futuro, então já não faz mais sentido. E aqui, com certeza, está melhor do que lá. É nesse sentido que eu gostaria de dizer para vocês. Então, o que faz sentido ontem não faz sentido hoje. Sapatos já não servem mais, gastos, você separa, a sua roupa já não tem mais graça, você quer outras e assim por diante. Então a vida muda constantemente, as propostas que faziam sentido ontem, hoje já não fazem sentido. A segunda resposta que ele deu a ela é que nem tudo que a gente perde não é legitimamente nosso. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, a gente olha para o nosso parceiro e diz assim, nossa, eu espero que ele seja uma pessoa extremamente compreensiva comigo e que ele entenda, né, aquela compra que eu fiz lá, né, na loja, nossa, era coisa muito legal que eu gostaria mesmo de comprar, mas quando você chega em casa com as sacolas na mão, ele diz, como assim? Você foi gastar dinheiro por quê? De novo? Mas para quê? O seu guarda-roupa está cheio, por exemplo, né? E daí você fica decepcionada ou decepcionado porque a outra pessoa não entendeu a sua necessidade, o porquê você foi fazer aquilo. Então, você perdeu, o que você perdeu nisso aí? Você perdeu a sua expectativa. E essa expectativa não depende de você, depende do outro, a reação do outro, o que o outro fez em relação ao que você já tinha feito. Então, essa expectativa não deve, o que o outro fez não deve afetar a sua expectativa, você perdeu a expectativa. Então, é uma coisa que não deve ser sua, não é uma coisa que você deve carregar para sempre. Isso deve ampliar seus horizontes, deve fazer você compreender que às vezes a outra pessoa estava preocupada com outras coisas, com a questão financeira e tudo mais, enfim, né? Tem inúmeros motivos em que a pessoa se sente decepcionada com você e diz assim para você, você não atendeu as minhas expectativas ou a outra pessoa não atendeu as suas expectativas. Isso tudo é uma coisa que pode ser revisto e que você pode mudar constantemente as suas expectativas. Ô Isabel, desculpa, não é Isabelle, Isabel Ney. A Isabel também, eu conheço a Isabel. Pessoalmente falei teu nome errado, Isabel, desculpa. Mas enfim, vamos para a terceira resposta que esse pastor deu a essa moça. Ele disse assim para ela, nem tudo que se perde é perda. E aí vem uma questão bem interessante, não é mesmo? Às vezes a gente está, por exemplo, tem muitas pessoas que estão em algum relacionamento. Edna, seja muito bem-vinda, obrigada por estar assistindo a minha live. Às vezes existem pessoas que estão num relacionamento, o relacionamento vai de mal a pior, tudo está indicando para ela de que ela deve deixar aquela pessoa, que ela deve deixar aquele emprego, que ela deve deixar
pessoas irem da vida dela, mas ela está agarrada naquilo ali e diz assim, não vou soltar. Não vou soltar porque isso aqui é a única coisa que eu tenho, né? Ela vive, por exemplo, outro exemplo bem interessante que eu já citei no início. Ela vive lá numa cidadezinha pequenininha, ganhando um salarinho bem pequeno, porque ela não tem coragem de sair de onde ela está e ampliar seus horizontes, ver novas coisas, conhecer novas pessoas e tudo mais. Então, às vezes a gente perde. Nesse sentido, a gente perde. Por que que a gente perde? Porque a gente não quer se desgrudar daquilo ali. Então, às vezes, determinadas perdas, elas são livramentos. Quando você se livra de uma pessoa que só te faz mal, te puxa para trás, não te impulsiona a chegar mais perto de Deus, não te impulsiona a ser uma pessoa melhor, não te impulsiona a correr atrás dos seus sonhos, diz que você é uma pessoa sonhadora demais, ou que você não sabe fazer planos, ou que os seus planos, né, estão mirabolantes demais, você está gastando demais. Sempre que nós estamos investindo em algo, nós temos que gastar, não é mesmo? Ou você gasta tempo, ou você gasta dinheiro, ou você deixa, em um certo período de tempo, você deixa da convivência com a sua família para você atingir novos objetivos. E muitas vezes essa pessoa te puxa para trás, diz, você não vai conseguir. Você não pode ficar longe de mim, você não vai conseguir sobreviver. Então, quando a gente se livra desse tipo de pensamento, é um livramento. Simples assim. Simples assim. E quando acontecem livramentos, é uma forma de a gente sair da nossa zona de conforto e, como eu já disse, buscar novos horizontes, ver coisas diferentes, aprender coisas novas, né? No caso da nossa questão financeira, nós somos obrigados a sair da nossa zona de conforto, porque senão nós não melhoramos aquele emprego que a gente não gosta de levantar cedo, por exemplo. Poxa, eu detesto levantar cedo, mas eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar porque eu tenho que chegar no horário. Ou eu não consigo conviver mais com meu chefe porque ele é um chato. Você precisa perder a sua zona de conforto, deixar de lado a sua zona de conforto para que você consiga crescer. Então, isso é uma perda? Isso não é uma perda. É um livramento. E o Carlos está dizendo ali, parece fácil, mas sair da zona de conforto é muito difícil. Sim, Carlos, com certeza, ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que é fácil, mas também ninguém disse que é impossível. Se outras pessoas conseguem, nós também conseguimos. E citando a minha história novamente, no dia que eu estava lá no Rio Grande do Sul, encaixotando todas as minhas coisas, eu encaixotei a cozinha em caixas separadas e identificava caixas da cozinha, utensílios da cozinha, panelas, pratos. Aí eu fui para o quarto, encaixotava as roupas do Nicolas, roupas da Pamela, minhas roupas do Osias, que é meu marido, e eu ficava pensando assim comigo, meu Deus, o que eu vou encontrar lá? Tô deixando a minha casa, tô deixando pessoas que eu gosto. De um certo modo, eu estava deixando um sonho de lado, porque era a minha casa, até hoje, não vendi ainda, mas tudo aquilo ali eu tinha planejado, a minha casa, tudo que eu gostava até o momento que eu tinha dinheiro para colocar nela, eu coloquei. Eu fiz o banheiro do jeito que eu gostava, eu comprei o guarda-roupa do jeito que eu gostava, e assim eu fui colocando, né, várias coisas dentro da casa do jeito que eu imaginava, mas de repente disseram para mim, olha, lá para onde a gente vai, meu esposo disse para mim, lá para onde a gente vai, o futuro é melhor do que aqui. E eu comecei a pensar, me passou dentro do meu coração assim uma certa tristeza. Eu pensei, vou ter que deixar tudo de novo, porque eu já vinha desde a minha infância mudando daqui para lá, de lá para cá, e eu achava que se mudar, para mim, se mudar era perder demais. Era muito. Eu já tinha morado no estado de São Paulo, eu já tinha ido morar em Rondônia,
Eu já tinha morado no interior do Paraná. Do interior do Paraná eu fui embora lá para o Rio Grande do Sul e eu pensei, bom, aqui eu vou ficar, eu vou envelhecer aqui, eu vou criar raiz. Eu vou plantar uma árvore e os meus filhos vão crescer junto com ela, eu nunca mais vou sair daqui. Mas em um determinado momento da minha vida eu tive que pensar assim, não, eu tenho que deixar tudo aqui. Eu tenho que deixar esses sonhos aqui para passar a sonhar novos sonhos, a viver novas coisas, novas experiências. E digo sinceramente para vocês, hoje eu não me arrependo de verdade, porque vocês podem ver aqui, ó, o meu rosto todo queimado, era o que eu queria, mas eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem, eu não queria sair. Ninguém quer sair da zona de conforto. E como o Carlos disse, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Perdemos coisas, sim, perdemos. Naquele ano, quando nós chegamos em Luiz Alves, houve uma enchente. Nós passamos 15 dias fora de casa e eu com meu coração na mão, porque eu achei que eu tinha largado lá já a minha casa e agora eu ia chegar aqui e ia perder mais coisa ainda. Mas Deus nos amparou de uma forma maravilhosa que vocês não têm noção. E isso eu tenho para contar. Uma hora dessas eu conto para vocês essa passada que a gente teve na nossa vida. E hoje eu agradeço a Deus porque nós saímos de lá, nós estamos estabelecidos aqui, os filhos cresceram, né, estão fazendo faculdade, a mais velha já terminou, já é professora e a vida está seguindo o seu curso e a gente cada vez mais firme, com mais desafios, mais coisas para resolver, mas também com a certeza de que tudo no final vai dar certo porque tem experiências que a gente já passou. Tem coisas que a gente já vivenciou, então agora a gente já sabe como é que é. Já não é mais tão difícil. E hoje eu digo para vocês que se precisar fazer mais alguma coisa, qualquer coisa que seja para sair da minha zona de conforto, é isso sim que eu vou fazer. Se precisar me mudar de casa, eu vou me mudar de casa. Se precisar me mudar de cidade, para mim continuar aprendendo e sendo feliz, vou continuar fazendo, gente. Não pode ter certeza que eu vou fazer. Porque a vida me ensinou que se eu ficar no mesmo lugar, a minha vida cria uma certa monotonia e ela vai com certeza perdendo a graça para mim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu quero saber o que do porquê e explicações das coisas. Então, baseado nessas 3 respostas que esse pastor deu para essa moça, me impressionou, sim, mas faço destas respostas, as minhas respostas também. A primeira, nem tudo que a gente perde ontem faz sentido hoje, tê-las hoje. A segunda, nem tudo o que a gente perdeu é legitimamente nosso. Expectativas não são nossas, as pessoas olham para nós e a gente não precisa atender todas as expectativas de todo mundo. Nossa, eu achei que você era diferente. Você já me disseram assim, nossa, eu achei que você não era tão braba. Pois se enganou. Sou braba. Mas também não sou o tempo todo braba. E a terceira é a seguinte, porque nem tudo que se perde é realmente perda. É livramento. Meus amigos queridos do meu coração, fiquem com essas palavras. Um bom restante de semana e agora eu vou encerrar minha live porque eu tenho um monte de gente aqui querendo jantar. Estão me olhando assim com os olhos bem grandes, querendo comida e eu... vamos fazer o seguinte, me deem ideias de janta aí para mim fazer para eles hoje. Beijo para vocês. Obrigada, Isabel, por me admirar, amiga. Vamos lá, vamos seguindo a vida. É assim que a vida é. Do jeito que ela tem que ser, com desafios. E todos os dias a gente resolvendo esses desafios e nunca perdendo a fé em Deus. Um beijo para todos vocês. Até amanhã. Tem live de novo, viu? Tchau, tchau.